No dia 20 de agosto de 1966, 2 corpos foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Quanto mais a polícia investigava, menos as peças se encaixavam. E o caso se tornou um dos maiores mistérios do nosso país. Quem eram esses homens? O que eles estavam fazendo ali? E por que eles estavam usando máscaras de chumbo? Bem-vindos de volta ao canal Serial Crimes, e o caso de hoje aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Vintém, em Niterói, na década de 60. Os corpos de 2 jovens, Miguel e Manuel, foram encontrados em estados de putrefação de uma forma diferente, que até hoje intriga a polícia. E se você busca mais conteúdos sobre esse, já vai deixando aqui o seu like, compartilhando bastante. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, não espere mais nada. Já se inscreva e clique o sininho para receber as notificações. Então, vamos ao caso. Era uma manhã ensolarada do dia 18 de agosto de 1966. Paulo Cordeiro dos Santos resolveu caçar passarinhos no Morro do Vintém e lá avistou 2 homens deitados no chão. E aquilo deixou Paulo tão intrigado que ele chegou a comentar com algumas pessoas sobre aquele fato estranho, mas ninguém deu muita importância. 2 dias depois, Jorge da Costa Alves estava empinando pipa no alto do morro quando se deparou com os corpos dos 2 homens e avisou a 2ª DP de Niterói. Só que exatamente neste dia estava chovendo bastante e a polícia e os bombeiros resolveram subir o morro só no dia seguinte. A história que tinham 2 corpos no alto do morro já havia se espalhado por toda a cidade. E alguns curiosos, juntamente com jornalistas, foram junto com as autoridades. Em meio a toda aquela aglomeração, o que se viu foi a seguinte cena. 2 homens estavam deitados de costas no chão, em uma espécie de cama feita com folhas de palmeira e próximos de um marco de cimento usado para a demarcação de lotes. Os jovens vestiam ternos e capas de chuva e já estavam em avançado estado de decomposição. Vários objetos estranhos foram encontrados com eles. Uma garrafa de água mineral magnesiana, um copo feito de papel laminado, 2 toalhas embrulhadas em papel, um par de óculos, um maço de cigarros que estava quase acabando, uma aliança e 2 máscaras caseiras feitas de chumbo, além de lenços com as iniciais A, M e S, e 2 bilhetes. O primeiro bilhete continha algumas equações de eletrônica, enquanto o segundo tinha o que parecia ser algumas instruções. As instruções no segundo bilhete continham hora e ações a serem cumpridas. Às 4h30 da tarde, eles deveriam estar no local determinado. Às 6h30, uma escrita um pouco confusa. Ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os 2 corpos foram identificados através dos documentos que estavam com eles. Os homens eram Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos. Ambos moravam em Campos dos Goitacazes, a cerca de 260 quilômetros de Niterói. Os 2 eram técnicos em eletrônica e eram sócios em um pequeno negócio de conserto de televisores. Um dia antes do acontecimento, os 2 homens disseram à família que iriam a São Paulo comprar um carro e algumas peças que precisavam para a sua oficina. Na época, Manuel chegou a levar a quantia de 2.300.000 cruzeiros para esses gastos, que equivale mais ou menos hoje a R$ 4.700. Então eles foram até a rodoviária, pegaram o ônibus até Niterói, desembarcaram em torno de umas 2h30 da tarde e foram até uma loja de material eletrônico que pertencia a Hernani Carvalho Filho. Mas o próprio Hernani disse que naquele dia eles olharam, porém não compraram nada. Então eles saíram da loja de Hernani, foram até uma loja que vendia plásticos e compraram 2 capas de chuva. Estava chovendo naquele dia, porém eles não utilizaram a capa naquele momento. Eles já estavam a caminho do Morro do Vintém, mas pararam para comprar garrafas de água magnesiana.
Os funcionários da loja falaram que eles pareciam muito apressados, olhando o tempo todo a hora no relógio. E segundo investigações, dali eles se dirigiram ao Morro do Vintém. E o que será que aconteceu entre os dois jovens no Morro do Vintém? Isso ainda é um mistério. Mistério maior foi quando chegou a polícia até lá e encontrou aquelas coisas desconexas, principalmente aquelas máscaras de chumbo. O que seria aquilo? Será que os dois resolveram usar alguma substância ilícita? Ou será que os dois estavam esperando ter algum contato extraterrestre? Havia ainda uma interrogação no que diz respeito ao exame toxicológico e à necrópsia dos corpos. Um auxiliar de necrópsia conhecido como Maneca relatou ao delegado Idovan Ferreira que as vísceras não haviam sido enviadas para o exame toxicológico porque elas simplesmente apodreceram na geladeira do IML que estava quebrada. Esse mesmo auxiliar também relatou que o médico legista Astor Pereira de Melo não apareceu para trabalhar por dias, o que acabou atrasando todas as necrópsias e exames. Por causa do estado de decomposição dos corpos, os resultados dos exames poderiam não ser confiáveis. Além disso, segundo relatos, um cachorro teria entrado no IML, encontrado uma porta aberta e comido parte das vísceras. O restante foi descartado após o exame toxicológico. O irmão de Miguel, que esteve no IML para liberar os corpos no dia 22, disse que o tal Maneco liberou os corpos sem atestado de óbito. Um mês depois, ele retornou para pegar os documentos e sentiu que o médico legista ficou em dúvida sobre o que colocar na causa da morte. O que se sabia realmente é que nenhum dos dois corpos apresentava ferimento, sinal de violência, queimadura ou radiação. O resultado toxicológico também deu negativo e a causa da morte ficou inconclusiva. Mediante a tudo isso, o promotor do caso dizia que os laudos da necrópsia estavam rasurados, mal escritos e imprecisos, além de terem sido liberados apenas após 2 meses das mortes dos dois jovens. E uma das rasuras havia acontecido porque um dos peritos, chamado Sebastião Falassi, não queria que o nome dele estivesse envolvido a este caso. Então rasuraram, tiraram o nome de Sebastião e colocaram o nome de outro perito que já havia falecido. A polícia descobriu que as máscaras de chumbo foram feitas na oficina em Campos dos Goitacazes, mas nunca descobriram exatamente para que elas serviam. Uma das teorias era de que elas eram máscaras de solda para proteção de radiação. A investigação começou com a hipótese de que Manuel e Miguel morreram depois de serem atingidos por um raio, pois nesse dia chovia muito e os dois estavam em um lugar alto, em uma clareira cercada de árvores. Porém, essa hipótese foi descartada pela falta de queimaduras nos corpos e marcas no local. Então surgiu uma outra hipótese, que foi de que os dois foram vítimas de um latrocínio. Acreditava-se que uma terceira pessoa os atraiu até o morro e matou os dois para ficar com o dinheiro que eles tinham levado. Afinal, eram 2.300.000 cruzeiros. Porém, foram encontrados apenas 162.000 cruzeiros com eles. A investigação rastreou os gastos dos dois homens, mas não encontrou nada além da compra das passagens, das capas de chuva e da garrafa de água. Sendo assim, para onde foi esse dinheiro? Então surgiu uma outra teoria relacionada a esse dinheiro. Quando Paulo Cordeiro dos Santos encontrou os corpos no dia 18, ele avisou o guarda Antônio Guerra. O delegado Venâncio Bittencourt, que comandou as investigações, acreditava que Antônio poderia ter ido até o local e ter se apossado do dinheiro, e por isso não informou sobre os cadáveres. Antônio então foi interrogado, mas logo foi liberado. A hipótese de uma terceira pessoa ainda é corroborada pelas folhas de palmeira que estavam embaixo dos corpos, porque elas foram nitidamente cortadas
mas não foi encontrado nenhum objeto cortante com eles e nem próximo deles. Então, após várias investigações, a polícia chega até um suspeito, Elcio Correia Gomes, que também morava em Campos do Goytacazes e trabalhava com Miguel como aprendiz em sua oficina. Foi confirmado então que Elcio levou os dois jovens até a rodoviária. Isso implicava que ele sabia aonde os dois iriam. Elcio então foi interrogado, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma outra ligação além desta, dele ter levado os dois jovens até a rodoviária e saber aonde os dois iriam. O próprio irmão de Miguel dizia que achava que Elcio não tinha nada a ver realmente com esse crime. Foi então que o detetive Saulo Soares de Souza resolveu fazer o trajeto que Miguel e Manuel fizeram da rodoviária até a loja de eletrônica. E ele percebeu que nesse trajeto existia um intervalo de 50 minutos. O detetive Saulo acreditava que nesse intervalo os dois foram até um centro espírita da região. O vigia Raulino de Matos, que era morador do local, disse ter visto Manuel e Miguel chegando ao morro em um jipe pouco antes das 4h30 da tarde, na companhia de outros dois homens, sendo um motorista e um rapaz loiro. Porém, o jipe foi embora, juntamente com o rapaz loiro, e os dois prosseguiram a pé, mesmo com a forte chuva. Uma nova pista surgiu um tempo depois. Um detento de um presídio de alta segurança em São Paulo, chamado Hamilton Bezani, confessou que esteve envolvido na morte de Miguel e Manuel. Ele e mais 3 comparsas teriam planejado o crime juntos com um dos proprietários do centro espírita, o mesmo onde as vítimas teriam passado aqueles minutos antes de falecer. Hamilton contou que os dois foram envenenados e deixados para morrer no alto do morro. Com esta confissão, ele foi levado a Niterói para prestar novos depoimentos. E apesar dos detalhes da primeira confissão, ele caiu diversas vezes em contradições sobre a quantia em dinheiro, a posição dos corpos e outros detalhes do crime. A polícia, por sua vez, concluiu que Hamilton Bezani inventou essa história para poder permanecer no presídio de Niterói, de onde já tinha escapado 2 vezes. Ele foi devolvido à unidade prisional em São Paulo. Os corpos de Miguel e Manuel chegaram a ser exumados em 1967 para a realização de novos exames, mas nada foi descoberto. Em maio de 1969, a Justiça arquivou o processo por falta de provas. A polícia descobriu que houve uma morte 4 anos antes, em 1962, muito similar à morte de Manuel e Miguel, mas foi de um técnico de televisão chamado Hermes. O corpo de Hermes foi encontrado no Morro do Cruzeiro, aqui no Rio de Janeiro, sem nenhuma marca de violência, assim como os corpos de Miguel e Manuel. E o mais chocante de tudo é que ele também foi encontrado com máscara de chumbo. Na época, ele dizia que costumava subir o morro com a máscara de chumbo para captar sinais de televisão sem nenhum equipamento. Outro caso relacionado aconteceu em 1986 na praia de Grumari. 2 corpos também foram encontrados sem nenhum tipo de agressão física. Os corpos pertenciam ao técnico de informática Olavo Mena e seu office boy Wellington Barros. Ao lado dos corpos havia uma garrafa de refrigerante vazia e um frasco de guaraná em pó, mas tinha odor de amônia. Segundo relatos, o Wellington e Olavo eram amigos e participavam de grupos ufológicos. E naquele dia eles participariam ali na praia de Grumari de uma vigília, que era um nome designado a dias que eles se reuniam para avistar algo diferente no céu. Jornais da época noticiaram que Elcio, aquele ajudante de Miguel que foi suspeito do crime, era espírita e às vezes realizava experiências para tentar se comunicar com o sobrenatural com a ajuda de Miguel. Em uma dessas experiências, eles causaram uma enorme explosão na praia de Atafona, tão grande que causou um clarão e um barulho tão intenso que os moradores locais acreditavam que se tratavam de um terremoto. Essa experiência chegou a ser investigada pela Marinha. Na manhã em que os 2 homens estavam indo pegar o ônibus para Niterói,
Miguel encontrou com uma sobrinha dele no caminho. Ela perguntou para onde ele estava indo e ele disse que estava indo para São Paulo comprar um carro. Então ela perguntou por que ele não comprava um carro ali mesmo. E ele respondeu que precisava saber de uma coisa e que quando ele voltasse, ele contaria. Ele dizia: "Eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não." Na mesma noite que Miguel e Manuel subiram o morro, a dona de casa, Gracinda Barbosa de Souza, estava no carro com seus filhos, quando viram um estranho objeto com luzes azul e laranja sobrevoando o Morro do Vintém. Além dela, vários moradores ligaram para a polícia para informar sobre o suposto OVNI. Em 1980, o ufólogo francês Jacques Velle ficou interessado no caso e decidiu vir ao Brasil para realizar uma pesquisa sobre o caso das máscaras de chumbo. Ele subiu o Morro do Vintém junto com sua esposa e 2 homens que tinham participado da investigação da época, o detetive Saulo Soares de Souza e o repórter policial Mário Dias. Quando eles chegaram ao local, perceberam que a área onde os corpos foram encontrados estava descampada, sem nenhuma vegetação. E as hipóteses para esse caso não paravam. Outras 2 hipóteses vieram à tona, que os 2 estariam envolvidos em vendas ilícitas de materiais radioativos e algum cliente insatisfeito foi até lá e acabou com a vida dos 2. A outra hipótese era que os 2 tinham um relacionamento amoroso entre si e, já que não podiam viver aquele amor, acabaram tirando a própria vida. Apesar de ainda estar sem solução, a teoria mais aceita é de que os 2 tentaram realizar uma espécie de ritual, assim como o da praia de Atafona, e acabaram morrendo de overdose. Mas a causa passou batida pelo ML. Mas e as luzes vistas pelos moradores daquela região? Bom, elas poderiam ter vindo do experimento que deu errado. O caso foi tema não de um, mas de 2 episódios do programa Linha Direta. Durante a produção do 2º episódio do Linha Direta, a equipe de jornalismo da Globo pediu acesso aos arquivos do caso, mas foi informada que eles não existiam mais. Segundo Maurício Menezes, assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os documentos foram destruídos após o crime prescrever. E esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes. Comenta aqui o que você achou desse caso. Tem caroço nesse angu? Por que as provas foram destruídas? Por quê? Já imaginou? Bom, ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. Essa é a verdade. Só eles 2. Bom, pessoal, fica aqui meu muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final do vídeo e te convido, como sempre, a vir aqui na próxima semana já curtir e compartilhar bastante o nosso próximo vídeo, tá bom? Obrigada a todos e até o próximo vídeo.